Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Hoje é aula de História, então vamos lá. Segunda série, História, capítulo 3, aula 3. Só recapitulando, pessoal, na aula passada, nós estudamos sobre o período de regências, né? Foi o período em que Dom Pedro I ele abdicou do trono e foi resolver os problemas para assegurar a coroa de Portugal, né? Deixando seu filho Pedro de Alcântara aqui com apenas 5 anos de idade. Então, foi um período em que o país foi governado por regências, né? E dentro desse período ocorreram muitas rebeliões, muitas revoltas, né? Provinciais. Por quê? Porque até mesmo dentro do governo de Dom Pedro I, as províncias se sentiam muito abandonadas, né? Culturalmente, economicamente, socialmente, politicamente, né? E aí, com a ausência de um príncipe, né? De um imperador no trono, o país literalmente virou uma bagunça, né? E aí as províncias começaram a reivindicar melhores condições de vida e queriam se libertar do império, queriam implantar repúblicas provincianas, vamos colocar assim, né? E aí começaram a surgir revoltas no norte, no nordeste, no sul, tá, pessoal? Lembrando que existe uma questão dentro da história chamada interiorização da metrópole, ou seja, a vida social, política, econômica girava em torno de 3 regiões: Rio de Janeiro, né, que era a capital do Império, São Paulo e Minas Gerais. As outras províncias realmente ficavam abandonadas à deriva, tá? Então vamos analisar algumas dessas revoltas, tá? Vamos lá. O período regencial foi uma época conturbada, com a eclosão de revoltas nas províncias brasileiras. As revoltas não ocorreram por acaso, elas foram produto de insatisfações coletivas acumuladas. Fatores: crise econômica, problemas socioeconômicos, crise política. Todos esses elementos ocasionaram o quê? A explosão das revoltas, né? Temos aqui a cabanagem. Ela ocorreu entre 1835 a 1840, né? A revolta ocorreu na província de Grão-Pará, na região norte, tá? Motivo: extrema pobreza da população. Objetivos: reivindicavam melhores condições de vida. Alguns fazendeiros, a princípio, apoiaram o movimento, mas acabaram se afastando, pois os cabanos queriam acabar com a escravidão. Em 1840, a revolta foi dominada pelas tropas da capital do Império, tá? Então, o que acontece dentro desse contexto, dentro dessa revolta, tá? As pessoas, né, os cabanos, eles viviam em extrema pobreza. Por que esse termo, cabanos? Porque eles viviam em cabanas na beira dos rios, né? Era a população ribeirinha. Então, viviam em extrema miséria e se sentiam abandonados pelo Império. E aí, o que acontece? Eles começaram a se reunir, né? E a reivindicar melhores condições de vida, fim da escravidão. Os fazendeiros, a princípio, apoiaram o movimento. Mas, logo depois que eles viram que os revoltosos estavam reivindicando o fim da escravidão, os fazendeiros se afastaram, porque, logicamente, não era de interesse dos fazendeiros acabar com a escravidão, tá? E aí, um fato interessante, né? No instante, as tropas imperiais se mobilizaram para ir lá para o norte, né? Naquela época, para acabar com a revolta, com a cabanagem, né? Muitas pessoas morreram, foram batalhas, foram lutas muito sangrentas, né? Mas para isso o Império se mobilizou, né? Os regentes se mobilizaram, né? E aí o que acontece? No Rio Grande do Sul, que nós vamos analisar agora, a Revolução Farroupilha, ela ocorreu entre 1835 a 1845. Ocorreu no Rio Grande do Sul, região sul do país. Motivos: estancieiros se revoltaram contra os altos impostos. Líderes: Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi. Não foi uma revolta com objetivos populares, tá, pessoal?
Os líderes do movimento não queriam acabar com a escravidão ou melhorar a vida dos camponeses. Os estancieiros lutavam por seus interesses, como garantir mais lucro, né, para as suas estâncias e exercer o poder político, né, na província com mais autonomia. Então, a Revolução Farroupilha, ela tem um diferencial, tá? Ela foi feita por uma elite, né, pelos estancieiros, tá? A população, ela foi usada como massa de manobra, ok? E qual eram os objetivos dos estancieiros? Eles queriam a diminuição dos impostos, né? Porque o imposto sobre o charque da região do Rio Grande do Sul era um imposto muito alto, né? Era cobrado 24% de imposto em cima do charque. Já o charque do Uruguai e do Paraguai, o imposto era apenas de 4%. Então, os estancieiros se sentiam em desvantagem, né? Eles reivindicavam menos impostos, né? Taxas mais baixas para os seus produtos, tá? E eles queriam também formar uma república, né? Uma província independente. Eles queriam mais autonomia econômica, política e social, tá, pessoal? Então, podemos dizer que a Revolução Farroupilha, ela foi feita por uma elite, tá? Usando o povo como massa de manobra, ok? Vamos lá. Revolta dos Malês, 1835, Bahia, Nordeste. Foi um movimento composto de africanos escravizados, conhecidos como malês. Muitos escravizados eram muçulmanos, tá? Objetivo: acabar com a escravidão, libertar a província e formar uma província independente constituída por muçulmanos. Bom, pessoal, essa rebelião ela terminou de forma muito violenta, muito sangrenta, né? Morreram muitos africanos escravizados. Por quê? Porque no Haiti, dentro daquela temporalidade, mais ou menos dentro daquela temporalidade, ocorreu uma rebelião onde os africanos escravizados tomaram o poder. Aí as autoridades brasileiras, né, se ligaram, falaram, não, isso não pode acontecer aqui no Brasil. Então, a punição, ela foi desproporcional, tá? Foi com requintes de crueldade, para reprimir mesmo, tá? Para não acontecer no Brasil o que aconteceu no Haiti, ok? Então, a revolta dos malês, ela tem essa característica, tá? Ela foi reprimida de forma tão violenta, tão desproporcional, porque as autoridades brasileiras tinham medo de acontecer no Brasil o que aconteceu no Haiti. Ou seja, os africanos escravizados tomaram o poder. Ok? Agora nós vamos falar sobre a Sabinada. Ela começou em 1837, tá? E vai até 1838. Ocorreu na Bahia, Nordeste. Essa revolta foi liderada por um médico, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira. Qual era o objetivo, né? Instituir uma república até Dom Pedro de Alcântara alcançar a maioridade. Logicamente, essa revolta ela foi sufocada, né? Mas a punição para o médico foi uma punição branda, tá? Ele não foi morto, ele não foi esquartejado, seus restos mortais não foram espalhados pela cidade, nada disso ocorreu. Simplesmente aconteceu o seguinte: fim da revolta, o médico foi preso e degradado para o Mato Grosso, só isso, porque ele pertencia a uma elite, né, pessoal? Bom, agora nós vamos falar sobre a balaiada. Começa em 1838 e termina em 1841. Ocorreu na província do Maranhão. Objetivo: lutar contra a miséria que assolava a população. Tropas do governo imperial combateram os revoltosos e acabou com o movimento. Conclusão, pessoal: as revoltas ocorreram pois as províncias se sentiam abandonadas, né? Em todos os aspectos, né? Abandonadas socialmente, economicamente, politicamente, culturalmente. Então, isso gerava um sentimento de muita tristeza nas pessoas. As pessoas se sentiam desprezadas, né, pelo império, né, pelos regentes.
se sentiram desprezadas pelo Dom Pedro I, né, que foi embora, na concepção deles, eles foram abandonados, né? Então, pessoal, eu quero que vocês façam uma atividade devolutiva, né, de acordo com a nossa aula de hoje. A pergunta é a seguinte: AD3, História, capítulo 3, segunda série. Por que ocorreram tantas revoltas no período de regências? Pessoal, não copiem da internet, tá? Só com a videoaula vocês já têm um material bom para vocês desenvolverem essa resposta, tá? E façam também o questionário. Exercício diversos, número 5, capítulo 3, página 17. Questões 26, 27, 28, 29 e 30, tá? Bom, atividade devolutiva, né? Peço a vocês que, por favor, façam numa folhinha separada, caneta azul ou preta de forma legível, né? Quem quiser digitar, pode digitar, tá? Desenvolvam a resposta com suas próprias palavras, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui, desejando para vocês tudo de muito bom. Fiquem com Deus e até a próxima aula.